Estarei dando início a explicação de como utilizar os recursos de filete e chanfro na área de recursos, sendo o chanfro de arredondamento de uma determinada peça ou região. Na hora para ter acontecido isso, cancela, seleciona a linha e está com o chanfro. Tem que ter o filete. Eu vou selecionar uma determinada linha que vai definir o que é um chanfro. Um chanfro é o arredondamento de uma área. É como se eu tivesse uma peça, vamos dizer um lápis que fosse lápis não é um bom exemplo, mas vamos dizer uma tuba de aço e estaria pressionando contra um esmeril ou outro ferramenta para desbaixo. Estaria fazendo um arredondamento dessa peça. O chanfro pode selecionar cada linha, estaria criando uma área arredondada. Esse aviso de memória baixa, só ele consome bastante memória. Poucas vezes ele realmente interfere na utilização do computador, da ferramenta. Em alguns casos pode ficar mais lento, depois só reiniciar e volta ao normal. Sim. Ele criou uma peça, fez um arredondamento. Eu estaria excluindo o filete, estaria mostrando a utilização do chanfro, que é bem similar ao filete. O que muda é que ao invés de criar uma figura arredondada, ele cria uma área, seria vamos dizer, triangular. Ficou dessa forma. A figura lembra vagamente, para algumas pessoas pode lembrar vagamente a um plástico de parafuso, ou uma cabeça, nesse caso, por ser uma figura de corpo cilíndrico. Nesse momento eu vou dar um exemplo da criação da utilização dos recursos de filete e esboço no filete e chanfro em um esboço. Estarei criando um esboço nessa face dessa peça. Estarei criando um retângulo central, aproveitando o ponto de origem. Aqui eu estou selecionando as dimensões, será 15 mm e aqui terá 5 mm. Após selecionar, eu estaria utilizando a opção de chanfro, selecionando uma linha e selecionando outra linha. A partir disso, o diâmetro está de 1 mm. Confirmando, ele criou o filete. Nesse caso, nessa peça, nessa figura. Eu estarei mostrando um recurso chamado de espelhagem, que serve para espelhar identidades. Estou criando a partir do ponto de origem uma linha de construção, linha tracejada. Nunca use linha pontilhada porque não estamos mais no ensino médio, ensino fundamental. Vamos em espelhar entidades. Apaga essa linha porque é a linha de construção que você vai utilizar como meio. Selecione o filete, clique em espelhar e vai criar uma relação de espelhamento. Considerando você esse é o espelho e do outro lado será a figura criada. Não foi uma boa analogia, mas é possível entender. Após isso, você criou um novo filete, espelhado a esse filete. Um novo filete, antigo, estão espelhados. Eles são igualados, então se eu alterar um valor para, vamos dizer assim, 3 mm, ele vai alterar também o valor para 3 mm. Após isso, como você observou que uma figura tanto única e meio coerente, você clica em Ctrl Z ou então em desfazer aqui, pressionando. Eu vou manter isso aqui. Estou dando um outro exemplo de. Agora vamos usar o chanfro. Selecionar aqui o chanfro. Selecione. Não pode criar porque vai eliminar os elementos. Então, quando eu utilizar o chanfro com essa dimensão, ele vai criar uma peça inexistente. Por que vai criar uma peça inexistente? Porque aqui tem 15 milímetros e 5 milímetros. Não é possível com essa discrepância. Suponho que fosse uma peça de 30 milímetros, vamos dizer assim. E aqui eu aumentasse para 40, proporções maiores para facilitar entendimento e aplicação. Eu poderia criar um chanfro. Caso você observe, um chanfro é um triângulo equilátero. Então, nesse caso, o que você
ser vamos dizer assim, uma hipotenusa, abre aspas, desse triângulo retângulo dividido aqui, aqui teria 7 milímetros, ou deveria ter. Vou próximo a isso, porque esse ponto de referência não é tão preciso. Então, pegando o ponto de origem, aqui deveria ter a metade desse 14,14, 7,07. Não é tão relevante, não ajudei muita coisa, mas para vocês entenderem por que não foi possível criar uma peça com chanfre de 10 mm anteriormente. Voltando ao Ctrl Z, retornando, chanfre, selecionando, mesmo erro de novo por conta da dimensão da geometria que seria criada. Pressione OK, um chanfre de 1 mm. Eu posso esperar ele novamente, selecionando o chanfre, selecionando em relação a essa linha, e foi criado um novo chanfre. Porque eu não pago essa linha aqui para facilitar, porque vai acontecer esse erro. Não aconteceu. Foi boa sorte por conta da geometria do chanfre, por ter existido essa linha ainda. Apagando, ele perdeu a proporção, porque a cota serve para você fixar um valor. Então, aqui está fixado nesse ponto que coincide com essa linha, e esse ponto coincide com essa linha, que desse ponto para cá tem 15 milímetros. Que mesmo que sendo uma área chanfrada e outro lado chanfrado, um filete e área chanfrada, aqui está definindo que tem originalmente dessa linha até essa 15 milímetros. Eu retirando esses pontos, ele perde as coordenadas dele, então vai criar uma figura incorreta que não tem as cotas corretamente. Em casos mais desenhos mais complexos de peças, vamos poder observar isso com maior clareza. Aqui é um exemplo bem simples e não vai ser tão didático de ser entendido. Voltando, vamos em ressalto base, estarei selecionando a área dessa peça. Como vocês observaram, ele não selecionou, não selecionou tudo. Por que não selecionou tudo? Porque ele está considerando aqui uma peça, uma área, essa aqui como outra área e essa aqui como outra área ainda. Essa área aqui foi criada considerando a estrutura dessa peça aqui, ó, dessa região. O mesmo acontece se eu for selecionar somente essa área, que considerou essa linha como meio para separar essa outra região. O mesmo acontece com todas as regiões. Aqui, ó, selecionei essa área, selecionei essa outra área. Aqui vai continuar sem ser desconsiderado, caso eu quisesse selecionar. Selecionei com chanfro, com filete, sem filete, com filete, sem filete, por aí vai. Para escalar resultado é uma opção interessante em alguns casos, outras nem tanto. Vou mostrar ele sem a opção de mesclar para poder visualizar. Para selecionando a opção de exibição da peça, que pode alterar modo mais leve de controle normalmente, mais simples, que o Solid chama de sombreado. Aqui é sombreado com arestas, você pode ver as linhas. Aqui tem linhas ocultas removidas, é idêntico essa opção, só que um desenho a cor com arestas ocultas visíveis, é o que nós recebemos no desenho técnico. Então você pode visualizar. Aqui é como se tivesse essa peça aqui, está na mesma região que essa, tá, vamos dizer assim, como se fosse um parafuso. Vou pegar um exemplo, está fixado. O parafuso não é um bom exemplo, mas como vai ser essa região vai coincidindo com essa aqui ao mesmo tempo, tipo um impacto. Ou seja, uma boa analogia para esse caso. Mas quando eu aplicar o mesclar resultados, isso não ocorre. É como se isso aqui fosse uma peça separada e tivesse encaixado, simplesmente encaixado nessa outra peça, na peça A, e a B encaixou na peça A. Sem mesclar resultados, a peça A peça B no caso, e a peça B fosse uma peça única, que foi juntada à força, tipo, na base da porrada.